Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Olá, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. E é o seguinte, veja bem, o meu convidado de hoje, que é uma pessoa que eu gosto, mas gosto muito, meu amigo, altamente competente, quando eu conversei com ele, ele disse assim, olha, eu quero você hoje no bate-papo, vamos lá? Ele disse, vamos sim, eu tô bravo. Ele disse o quê? Ele disse, eu estou muito bravo, vai ser muito bom e eu bate-papo porque eu estou bravo. Por que será que Alder Flores está bravo? Tudo bem, Alder? Como vai você? Tarde, Entreguei, não foi? É um prazer falar com você mais uma vez. Agradeço o convite de estar aqui com você, né? Nós temos uma amizade muito grande. Na verdade, eu tô bravo com a situação que o Brasil atravessa. Não é, rapaz? A gente liga a televisão e só vê a mesma notícia. Não é? Lava Jato, e tá preso por corrupção. É tanta coisa que a gente fica, de certa forma, humilhado, né, perante certas situações que nós estamos acostumados a ver diuturnamente no nosso país, né? É uma pena que isso ocorra. Isso deixa a gente, que é um trabalhador... Deixa bravo. Deixa bravo. Não, e com você o caso é pior. Porque você falou na Lava Jato. Né? Imagina. Pode duas coisas acontecerem, ou desperdício de água ou faltar água. Não é verdade? Isso é ambiental. Exatamente. É ambiental. É incrível, é incrível. Na verdade, eu até estou abdicando de ver jornais, de ler e de ver telejornais, porque são as mesmas coisas. As mesmas histórias. As mesmas histórias. E uma mala não é nada, e uma quadrilha não é nada, e tanta coisa que... Mas você já pensou para pensar? Hoje me disseram isso. Meu filho, caçula, me disse isso. Pai, 3 governadores do estado do Rio estão presos na mesma prisão. Imagina. Que coisa absurda um negócio desse. Imagina. É uma situação muito delicada que o nosso país atravessa, né? E estamos à véspera de uma nova eleição aí. A gente fica sem saber até em quem votar, né? Nós sabemos que tem políticos que são pessoas corretas, decentes, honestas, mas a grande maioria está provado aí A gente tem surpresa todo dia? Todo dia é uma novidade, né? A gente fica assim até sem saber como cidadão o que fazer, o que fazer. Às vezes não todos, mas eu olho um político falando, eu nem ouço. Desliga a televisão, desliga o rádio, porque nós estamos, pelo menos eu, estou muito chateado com essa situação, fico bastante chateado realmente. Eu vi uma redação de jornalismo televisivo dizer assim, nós já temos uma frase pronta, é só completar todo dia de manhã. A Polícia Federal está com a operação não sei qual, prendeu tracinhos, fulano, Beltrano, Ciclano. Imagina, né? Imagina se não tivesse a Polícia Federal. Imagine, né? Se não tivesse. Imagina como não estaria, né? É verdade. Agora vamos falar de uma outra coisa que está absolutamente dentro da sua área, que é essa questão ambiental. Olha, a gente fala da questão ambiental, Alder Flores, há muitos e muitos anos. Os problemas existem, alguns são sanados, 80% deles continuam sendo os mesmos, e os bons ambientalistas como você, que não é ambientalista de protesto de rua, mas é um ambientalista absolutamente técnico e competente e sabe o que está acontecendo, eu queria que você explicasse por que determinadas coisas não acontecem no meio ambiente e por que outras acontecem. Olha só, eu tenho dito que houve uma evolução em nosso estado, mais especificamente, na questão da poluição de origem industrial. Essa houve sim. Uma evolução por vários fatores, né, que vieram se agregando com o passar dos anos. A legislação,
a imagem da empresa, a mudança da gestão da empresa, que saiu daquele coronel do século passado e veio para os filhos com uma visão mais atualizada, né? A própria mídia, né? E o mercado mundial, ele impôs essa mudança. A sociedade civil organizada, né? Também foram fatores que, nesse sentido, evoluiu para que essa situação melhorasse. E se não melhorou 100%, mas minimizou em quase 100%. Não tenha dúvida. Tá certo? Agora, por outro lado, a poluição, a degradação urbana, ela continua em uma escala cada vez maior. Maior. Por quê? Onde estão os principais motivos? A falta de políticas públicas, né? A falta de recursos. Eu acho que tudo isso tem a ver com recurso. Quando recursos vêm, ele é mal empregado, é desviado, né? Mas as questões urbanas, elas são as questões que conduzem ao nosso estado as maiores índices de poluição. Isso quer dizer, com relação não só ao poluente líquido, mas aos resíduos sólidos, né? A questão sanitária também é uma discussão que se arrasta durante os anos. A qualidade ambiental dos nossos recursos hídricos é péssima, tá certo? Independentemente de que seja esse recurso hídrico, se está na bacia da Zona Canavieira, ou se está na região do Agreste, na região norte. É ruim de qualquer jeito. Eles são de péssima qualidade, com raríssimas exceções. Porque falta cultura também. Falta cultura, falta saneamento, falta tratamento de esgoto, falta disposição adequada de resíduos, que está começando a evoluir no nosso estado, com o fechamento de alguns lixões, com a implantação desses consórcios, tá? Mas a situação ainda é muito incipiente e é necessário que, se você fizer uma análise do Rio Mundaú agora, em qualquer ponto que você fizer, vai ver o rio em péssimo estado de degradabilidade. Muito bem. Com todos os parâmetros abaixo do que a lei estabelece, né? Tanto de quantidade e volume de água, como em qualidade de água. Perfeito. Isso em função, ou de falta de qualidade. Ou de falta de qualidade. Isso em função do lançamento indiscriminado de esgoto, né, sanitário, sem tratamento algum, dentro do leito desse rio. Que seja de uma origem direta, que seja de uma origem difusa. Muito bem. Você diria que 80% da população não tem a menor noção do que seja saneamento básico? Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Na verdade, a política pública, ela envolve também a questão socioambiental, a educação ambiental. Perfeitamente. E que pese os esforços, eles são ainda muito incipientes, né? Como eu já disse aqui uma vez, falta as campanhas educativas mais rotineiras nas mídias em geral. Perfeito. Tá? E você vê pontual. Amanhã é o dia da água, então vamos fazer uma semana da água. Sim, porque é pontual. Exatamente. Mas agora, o que é que se faz da semana da água? São nada. Ideias, blá, blá, blá. Blá, blá, blá. É preciso que essa situação ela seja melhor programada, né? Melhor divulgada, um planejamento estratégico com relação a essa situação. Alder Flores, até que ponto a escola fundamental, aquela pequena mesmo, lá do menininho, que está começando, é importante para que essa cultura comece a ser assimilada e ser levada para casa? Sim. Com o resultado, evidentemente, que vai demorar. Mas... Claro, mas é um multiplicador. É um multiplicador. É um multiplicador, né? Eu acho que a educação, a questão ambiental, como as demais áreas, né? Ela vem da base, né? E essa base, ela necessita dessas informações, de exemplos. Isso. E aqui em nosso estado, eu posso falar com bastante clareza, porque... Com certeza. Eu fui um funcionário de carreira do IMA de 1981, na hora que eu entrei no IMA, né? Então, desenvolvi minha vida profissional quase toda aqui lá dentro. Depois eu ocupei alguns cargos públicos, secretário de Maceió, de Marechal e outras coisas e tal. Mas essa questão básica, isso é uma questão básica. Por exemplo, eu acho que, com raríssimas exceções, aqui no nosso estado existe um colégio que tenha uma escola, que tenha realmente um programa de coleta seletiva eficaz, internamente dentro do seu colégio, tá? Que haja essa orientação, que haja a lixeira, você colocar o plástico, o papel, o papelão, o vidro, ou o lixo seco, ou o lixo molhado, e depois se saiba como esse resíduo é coletado, para onde como ele é transportado e como ele é disposto ou reutilizado. Essa questão, se tem, é muito pouco. Tá certo? Muito pouco, não existe praticamente. Eu acho que praticamente não existe. Você existe. Trabalhou na prefeitura, na mesma época, eu acho que eu também Exato. fui secretário de abastecimento, e a gente tinha o exemplo lá com aqueles
mercados municipais, o mercado municipal, tinha. que tinha uma máfia para retirar aquilo ali e levar para Recife. Exatamente. A gente não fazia, não tinha... No esforço. Não conseguimos. Não conseguia. Não conseguimos. Não conseguia. As cooperativas, elas não funcionavam porque elas não podiam fazer a reciclagem. Não podia. Agora tem algumas coisas... Já começa um pouquinho. Está bem melhor do que era. Mas essa questão, na época que o aterro sanitário de Maceió começou a funcionar, em 2010, nós tínhamos um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Federal e Estadual. Eu disse claramente que a questão da condição seletiva em Maceió, ela em menos de 15 anos não funcionava. Exatamente. Tá certo? Porque é uma questão de base. Me lembro bem disso. É uma questão de base. Pois você veja, de que adianta você fazer a sua coleta seletiva nos seus prédios, porque tem a lei, o Código de Postura, o Código de Limpeza Urbana, ele exige que cada prédio tenha o seu acondicionamento de lixo seco e lixo molhado. Ocorre que, quando o caminhão da coleta passa, ele mistura tudo. Mistura tudo. Vai para o aterro e é misturado. Exatamente. Então não adianta nada essa seletiva que é feita nos prédios, por exemplo. É muito complicado. Eu sei que tem alguns caminhões da Copperville, parece, que tem um convênio, e isso mas é muito incipiente. Muito incipiente. É muito incipiente. Muito então, bem. Quer dizer, o Código de Limpeza Urbana exige que o prédio tenha lixo seco, lixo molhado. O Código de Meio Ambiente estabelece, determina. Só que, se você no seu prédio faz, de madrugada, quando o lixeiro passa... Junta tudo, mistura tudo. Desde o caminhão compactador. Então, você está fazendo... Está chovendo molhado. Chovendo molhado. Enxugando gelo. Enxugando o gelo, claramente. Então, essa é uma questão que existe. É preciso que a conscientização das pessoas, que a lei seja... Mas veja bem, a conscientização das pessoas que estão fazendo isso no prédio, ela vai por água abaixo quando ela sabe que o serviço público não está coletando direito. Claro. Pode deixar para depois dos comerciais responder isso? Perfeitamente. Vamos tomar uma. Logo depois. Vamos tomar uma. É isso aí. Muito bem, voltamos já, mas sempre lembrando a vocês do Lion Steel Frame. Meu amigo Eurico Tenório está rindo até aqui, porque começaram os trabalhos dentro de Maceió. Não é? É a estrutura de aço leve construindo escolas, construindo creches, construindo UPAs. É uma coisa maravilhosa, vale a pena. 50% a menos no tempo de construção, 10% no mínimo no orçamento. Pode ter certeza disso. É primeira sem segunda. Ao Gás Conforto, a loja que ensina você para que serve o gás encanado, lá no Passeio Estela Maris. Ecoprime, lavando o seu carro com meio litro de água, isso é meio ambiente. Meio litro de água, mostrando a você que seu carro sai maravilhoso de lá. Buffet Taça de Cristal com 1001 novidades para 2018, e a gente já começa a falar sobre 2018 do Buffet Taça de Cristal no próximo programa. Bodega do Sertão e Filé do Zezé, a gente, naquela, uma semana bate-papo na bodega, outra semana bate-papo no Filé do Zezé, todos dois ícones da gastronomia, sem dúvida alguma. Sancar Veículos, essa novidade, uma empresa para vender veículos usados e novos e seminovos, no pátio do Sam's Club. É a Sancar Veículos, espetacular. Imprensa Oficial Graciliano Ramos. A imprensa oficial, fazendo o diário oficial, fazendo todo o trabalho de gráfica do governo estadual, de um modo geral, e também atendendo à iniciativa privada, do simples cidadão que quer editar um livro, até as grandes empresas que têm grandes edições, jornais, revistas e por aí vai. Vale a pena você consultar a Imprensa Oficial Graciliano Ramos. Tem qualidade e tem preço. Voltamos já. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet.
Será uma honra fazer parte do seu sonho. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com o ambientalista Alder Flores, que sem dúvida alguma é reconhecidamente uma autoridade no assunto dentro do estado de Alagoas e fora do estado de Alagoas também, que eu sei que, inclusive, trabalhos dele publicados lá fora foram altamente reconhecidos. Você falava sobre essa questão essa zona que é você fazer, ajudar, você tentar fazer a qualificação do lixo, depois ele é todo compactado, vai embora e acabou a brincadeira. Na verdade, os órgãos exigem, né, que determinados empreendimentos façam o seu plano de gerenciamento de resíduo e implantem a seletividade dentro dessa atividade, inclusive em prédios. No meu prédio, por exemplo, tem. Em prédios públicos. Em públicos também. E privados. Né? Exatamente. Mas acontece o seguinte, que às vezes, quando esses prédios não têm o convênio com essas cooperativas que vão buscar na porta do prédio, que hoje em dia já tem uma empresa que vai pegar. Que quando não tem isso... O trabalho é desfeito. O trabalho é desfeito, porque entra num caminhão compactador e vai unicamente para a célula sanitária de resíduos sólidos urbanos. Perfeito. Então aquilo é um trabalho feito que a gente está enxugando gelo. É verdade. Vou fazer uma pergunta idiota, posso? Pode, claro. Sei lá, de repente você inventa isso aí. O caminhão compactador não poderia ser dividido em 3 partes? Compactando e já armazenando um determinado tipo de lixo, outro e outro? Teria que ser um caminhão muito... um novo caminhão. Tecnologicamente mas poderia, não é uma jogada fora. Sim, não é jogada. Sim, poderia, mas é uma coisa meio complicada. Na verdade, em Maceió eu tenho visto algumas campanhas pontuais, eu vejo a prefeitura, de certa forma, falar na mídia, em algumas ações pontuais. Eu, particularmente, como cidadão, às vezes vejo vários pontos de lixo em Maceió que são antigos, tá certo? Onde as pessoas, por exemplo, você faz uma reforma num prédio... E deixa lá. E contrata um carroceiro, o carroceiro, ao invés de botar na central do resíduo, ele bota na próxima esquina. É verdade. Entendeu? Eu me lembro quando eu era secretário, eu tive que, de certa forma, botar uma fiscalização lá e prender um carroceiro. É verdade. É claro que o carroceiro é a última ponta. Claro. Tá certo? Mas ele indicou de onde foi a casa. Com certeza. E aí nós chegamos na casa onde era realmente o gerador. Que era o responsável maior. Isso. Esse foi penalizado. Exatamente. Mas é preciso ter estrutura, né? Para que se faça isso. E as pessoas não entendem e não querem cumprir a lei. Agora me diga uma coisa, o ar que a gente respira, que ar é esse? Olha, aqui em Maceió, particularmente... Muito bem. Particularmente em Maceió, alguns pontos da cidade, ele já respira com... Principalmente os caminhões movidos a óleo diesel, né? Isso. Eu acho que aquele corredor do comércio, onde tem um volume de ônibus maiores, e talvez se os motores não estejam bem regulados, aí você vai emitir muito bem. A queima do óleo diesel, né? Eu me lembro que uma vez houve um estudo feito pela Universidade Federal de Alagoas, naquela região, através da medição, da captação, através do raio-vol, que é um equipamento, que você analisa essas emissões atmosféricas. E já naquela época era um problema, tá certo? E a tendência, porque ali eu não tenho a circulação de vento, eu tenho barreira arquitetônica, que são os prédios, e aqueles gases não conseguem dissipar naquela região. Perfeito. E a partir daí, as pessoas que estão ali sofrem mais. Até seria uma coisa importante que os órgãos competentes, né, o IMA, ou a Secretaria de Meio Ambiente, ou a própria
Universidade Federal de Alagoas, fizesse um trabalho desse para avaliar a qualidade de ar em alguns pontos, alguns pontos de Maceió. Muito bem. Por exemplo, Fernandes Lima. Por exemplo, Fernandes Lima. Não é? Por exemplo, Fernandes Lima. Muito bem. Por exemplo, essas áreas onde você tem o maior transporte, a ladeira da rodoviária. A fiscalização dos caminhões que rompem o lacre, os ônibus que rompem o lacre, movidos a diesel. Exatamente. Não, isso é um grande problema. Tem que ser avaliado, né? Eu, particularmente, às vezes eu vejo alguns caminhões, outra coisa, eu vejo passar pela Pajuçara, às vezes caminhões com produtos perigosos. Perfeito. Não pode. Não pode. Não tem pontos que esses veículos não podem trafegar. Porque se trombar. Mas não são fiscalizados. É preciso que isso seja mais avaliado, né? De vez em quando a gente vê um acidente, mas sorte que é fora da cidade, no interior, e não tem causado danos que você possa interromper o abastecimento d'água dessa ou daquela comunidade, desse daquele município, né? São situações que é preciso ser avaliadas. Essa questão que você falou da emissão do qualidade do ar atmosférico, é importante que isso seja feito pelos órgãos competentes para se ter pelo menos um background. Como é que está a situação hoje, tá certo? E a partir daí começar a estabelecer outras situações e até penalizar, porque existe norma para isso. Precisa pensar na vida das pessoas também. Sim. Deixa eu contar um caso aqui que é particular. Particular não é meu não, mas é de alguém que me contou. Mora num prédio, o condomínio deixou de pagar a luz durante um enorme tempo. E aí a casal foi lá e cortou a água. Tinha um poço, abriram o poço, certo? Botaram o poço para funcionar. A água do poço é absolutamente maléfica para todos. Certo. E a casal não entra num acordo. Não entra, 100 e tantos mil de condomínio, etc. Não é o caso de se mostrar que a casal também está cometendo um erro aí, se não fizer um acordo? Bem, na verdade, para que você cave... Porque está caindo na saúde das pessoas. Para você cavar um poço, você precisa ter... o poço é autorizado. Só que a água não vale nada. Então... Tem ferrugem. Muito bem. Então, o que acontece? O órgão, nesse caso, a Secretaria do Estado de Recursos Hídricos, é o órgão que trabalha, é competente para fiscalizar esse assunto. Ela vai lá, coleta essa água, analisa, recebe o laudo, interpreta esse laudo e a partir daí então adota as medidas legais cabíveis. Se o poço foi otorgado privado, a responsabilidade é daquela atividade privada. Perfeito, do condomínio. Do condomínio. Se não foi, é um poço da casal, a casal tem que... Não, é privado. Então o poço deve ser... E a casal não tem nenhuma obrigação de botar a água dela. Não tem. Não tem. São coisas. Agora, mexe com a saúde? Mexe. Mexe com a economia e com a saúde. Na verdade, que eu vejo, você vê que a grande massa, a grande quantidade de prédios aqui nessa região do litoral norte aqui, Pajuçara, Ponta Verde, ele é abastecido por caminhão-pipa. É verdade. Porque a vazão da casal não comporta, tá certo? Então, ele não comportando, o condomínio vai fazer o poço. Entra com os pedidos, é concebido os pedidos, mas às vezes o poço oscila, dá uma variação de concentração, deixa daquele componente químico, biológico, às vezes há contaminação fecal, por indução. É preciso que essas pessoas mantenham sempre a análise, tá? E numa reunião de condomínio demonstre a qualidade ambiental maravilhoso da água, da Pajuçara, que era abastecido por poço, morei 5 anos, nunca tive problema com a água de primeira sem seguro. Exatamente, mas então, é preciso que haja essa análise. É como o seguinte, a mulher de César, do imperador César, não precisava ser honesta, ela não para parecer que ser honesta, ela tinha que ser honesta. Ela tinha que ser honesta, senão era degolada. Degolada. Pois é. A mesma coisa é a água, você tem que mostrar que ela é potável. É verdade. Ela tem condições de potabilidade. Por outro lado, a gente vê ainda muito desperdício de água. Demais. Aonde hoje em dia já existe tecnologia de reuso. Você falou aí... Pronto, eu ia falar sobre isso. Você falou num lava-jato. Ora, toda aquela água de lava-jato, ela pode ser reusada. Quando você lava um carro desse, você vai misturar a água mais o derivado de petróleo, o hidrocarboneto. Perfeito. Então aquilo, novamente, sai e vai para o canal de drenagem de água pluvial. Que não pode. Não pode. Mas esse dono de lava-jato, eles poderiam implantar um sistema de reuso, um separador de água e óleo, aonde a água separa do óleo, tá certo? A água poderia ser armazenada em um recipiente X, calculado para sua vazão, e essa água poderia ser reutilizada em outro carro. Eu diria até que teria que ser obrigatório isso. Não, eu imagino que... Você imagina sim. Tá? O óleo,
como ele é mais denso, ele não se mistura com a água, ele ficava na sua caixa, depois aquilo era armazenado. Muito e tem bem. empresas que vai buscar para reciclar, refinar e reaproveitar esse óleo. Não só isso, oficina mecânica, você lava os carros, lava as peças, se essas peças são lavadas com água e óleo. E isso corre naturalmente e vai atingir esse ou aquele manancial. Pois é, você veja uma coisa, eu só estava vendo pela questão do reuso mesmo. E não, você coloca a coisa de uma maneira muito pior. Se você não fizer o reuso, convenientemente, você vai contaminar o Porque o Código de Meio Ambiente de Maceió, muito bom. Ele diz o seguinte, não é permitido você lançar efluente líquido no canal de drenagem pluvial, mesmo que tratado. Mesmo que eu tenha 0 de carga orgânica, eu não posso jogar no canal de drenagem. Hoje em dia é proibido você jogar água de rebaixamento de lençol freático no canal de drenagem. Muito bom. É proibido, mas algumas águas, e não é água, é um efluente. Muito bem. Eles são aleatoriamente descartados nos canais de drenagem. Óleo de cozinha, imagina. Que hoje você faz sabão, mas muita gente vai embora. É verdade. Vai embora. E não se mistura e tem causado danos irreparáveis no meio ambiente. Uma série de coisas que saem pela pia. É preciso que... vai pelo esgoto. Vai pelo esgoto. É preciso que o meio ambiente é uma situação muito macro. Tá certo? E é preciso ter um planejamento estratégico para que você consiga gradativamente ir eliminando determinadas situações. Como nós só temos 1 minuto e meio para terminar o programa, eu quero saber como vai uma determinada fábrica de cimento chamada... Zumbi. Estamos bem, estamos vendendo muito, graças a Deus. Está indo bem? Bem. Não esqueça que eu tenho um programa a fazer Precisamos fazer um programa lá dentro, você ajudando a fazer o cimento, que é muito fácil. Oh, coisa boa! Vamos aprender a fazer cimento. Com certeza, Geraldo. Vamos marcar no próximo ano, com certeza. Do ano, um almoço lá pra gente. Almoça sem cimento, depois faz o cimento. Tá certo. Tá bom, Geraldo? Alder Flores, você sabe que eu gosto muito quando você vem aqui, porque você soma muito, e é isso que é a função do bate-papo e do Almoçando com a Notícia. É somar para a sociedade, é ensinar a sociedade o que ela deve fazer. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a você e tudo de bom. Obrigado. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer. Quando ele manda dizer que quer, hein, Felipe? Encontros marcados. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho.